Capítulo 381 Problemas maiores. Em um único momento, Vicente perfurou os corações dos dois homens próximos que foram afetados pelo selo dos espíritos. Duas lanças perfuraram seus corações, não lhes dando chance de se defenderem ou resistirem ao ataque. Ambos foram brutalmente empalados por armas tão grandes quanto eles e rapidamente sentiram a sensação de perder a batalha e ver a morte se aproximando deles. Incapaz de usar os seus poderes, até o Visconde Simmons, que normalmente tinha uma pele muito dura, era terrivelmente frágil para alguém como Vicente. Ao sentir uma dor no peito e uma pressão repentina na cabeça, o homem loiro e musculoso viu o ambiente escurecer ao olhar na direção de Vicente, que estava parado a 8 metros dele. Você. Ele abriu a boca, mas enquanto falava, seu corpo balançou para frente até cair de cara no chão. O outro homem caiu de costas no chão. Logo perdeu a consciência, morrendo junto com o Visconde 5 segundos após o ataque de lança de Vicente. Enquanto isso, a mulher de cabelos negros ainda respirava, uma lança alojada em seu ombro direito, enquanto várias lâminas menores estavam em suas pernas e braços, começando a formar correntes ao seu redor sob a manipulação de Vicente. Quando estava prestes a matar a mulher, Vicente mudou de ideia e decidiu levar consigo uma refém para interrogá-la mais tarde. Não havia razão para dois magos persegui-lo esta noite, exceto por problemas antigos. O que ele comprou no leilão não seria valioso para pessoas do seu nível. Pensando que eles tinham algo a ver com o sem-rosto ou talvez até com a Congregação das Revelações por causa do incidente no Altarville, Vicente decidiu não matar aquela mulher. Ela provavelmente tinha mais informações para ele, pois era a mais forte dos dois inimigos. Assim, ele desviou o ataque para não atingir nenhum ponto vital da mulher para interrogá-la posteriormente. Tosse, seu desgraçado, ela disse enquanto sentia dores em diferentes partes do corpo. Por que você não me matou? Por que? Você me pergunta isso? Vicente perguntou de volta, rindo sob a máscara. O velho Thorne já havia lhe dito o que fazer com o selo dos espíritos para manter essa mulher fraca, então ele estava tranquilo em controlá-la por enquanto. Você vai pagar por isso, César. Sua situação só vai piorar se você continuar nesse caminho. Ela disse enquanto se ajoelhava no chão. Piorar? Bobagem. A pior coisa é a morte. Mas era isso que você queria alcançar esta noite. Como eu poderia parar de me mover só por causa disso? Ele disse enquanto se aproximava dela e tirava a máscara. Mais bonito do que eu imaginava. Pena que você é um inimigo. Ele disse enquanto segurava sua mandíbula e passava o polegar sobre seus lábios cereja. Ela cerrou os dentes quando as veias de seu rosto apareceram, furiosa por ser tocada daquele jeito. Seu desgraçado, tudo bem. Você vai se arrepender disso mais tarde esta noite. Ela pensou enquanto olhava para a máscara de metal de César, pensando no resto de seu grupo, que deveria estar atacando a propriedade Mazante agora mesmo. Mas então, antes que pudessem dizer qualquer coisa um ao outro, o representante da senhorita Morte moveu-se de repente, chegando ao ponto focal do confronto anterior, onde mais de 10 corpos de magos estavam nos arredores. Entre os mortos, estavam 6 vencedores de itens do leilão anterior, que totalizaram 8 itens, sendo 7 de terceiro grau e 1 de segundo grau. Claro, isso não inclui os itens em posse de Vicente. Depois de sair do leilão, Vicente não só recebeu o selo dos espíritos de Shelby de Laila, mas também coletou 3 itens de segunda série vendidos no leilão dos acólitos que tentaram atacá-lo. Assim, esta rua teve 11 dos 20 itens leiloados anteriormente neste instante. Vicente e Sarah rapidamente perceberam o que a mulher queria. Você se saiu muito bem. Qual é o seu nome? A morena parou ao lado do corpo do Visconde Simmons e perguntou a Vicente, olhando para sua máscara. Mestre, tenha cuidado. Thorne o avisou. Se ela quer levar tudo, não faça nada. O selo dos espíritos não funcionará nesta mulher. Ela já sabe que você tem isso e não facilitará as coisas se você se arriscar com ela. Então Vicente respondeu-lhe. Meu nome é César Mazante. E você? Tenho 33.
Ela disse antes de continuar. Seu poder é fascinante, mas ainda assim, não acho que seja tudo o que você tem, César. Não sei do que a senhorita 33 está falando. Talvez eu tenha feito algo errado. Ele disse em um tom um pouco assustado. Ela olhou para ele em silêncio, sem saber se Vicente estava sendo sincero. Era comum que as pessoas tivessem características que não conheciam sobre si mesmas. Por outro lado, a pessoa à sua frente não parecia estar mentindo. Você realmente não sabe? Isso é uma pena. Mas como você não respondeu minha pergunta, vou pegar a maior parte do que você merece. Ela disse enquanto se aproximava lentamente dele. Você não vê problema nisso, não é? É perigoso para um jovem acólito como você carregar todas essas coisas. Vou ajudá-lo a mantê-las seguras. Sarah riu ao ouvir isso, satisfeita por César não ter conseguido tirar o melhor proveito da situação. Espero que essa mulher mate o desgraçado. Ela pensou enquanto olhava para Vicente pelas costas. Vicente riu interiormente quando ouviu isso. Então eu lhe agradeço, senhorita 33. Gostaria apenas de pedir que me deixasse um dos itens do Visconde. Que item? Ela parou bem na frente de Vicente enquanto todos os anéis espaciais dos homens mortos ao seu redor flutuavam ao seu lado enquanto a escuridão parecia carregá-los no ar. O cérebro de Atum. Ela permaneceu em silêncio enquanto olhava para Vicente, a apenas 1 metro dele, curiosa com a aparência daquele jovem. 33 espalhou sua escuridão ao redor deles e disse: tudo bem, isso não é importante para mim. Mas em troca, quero ver seu rosto. Tire sua máscara, mestre. Ninguém além de vocês dois poderá vê-los agora. Vicente tirou a máscara um segundo depois, sentindo-se péssimo por ser forçado a fazer algo porque não era poderoso o suficiente. Eu devo me tornar mais forte. Ele pensou consigo mesmo enquanto mostrava seu rosto para a mulher. Fim do capítulo. Capítulo 382 Confronto de noivos e noivas. Ao ver a joia mágica de Vicente, 33 ficou ainda mais curioso sobre ele, pois seu talento parecia comum para o nível de poder que ele havia demonstrado anteriormente. Que estranho, há algo errado com esse garoto. Ela pensou antes de parar de olhar para a gema mágica em sua testa e dar uma olhada mais de perto nas feições do jovem. Você. César provavelmente não é o seu nome, mas será difícil para você me enganar agora que sei como você realmente é. Ela virou as costas para ele e jogou-lhe um pequeno cartão. Você pode colocar sua máscara, de volta. Quando você sair da província de Scott para conhecer o resto do reino ou mesmo o continente, use-o se estiver desesperado o suficiente para mudar de lado. Meus companheiros e eu não teremos problemas em aceitá-lo em nosso grupo. Se o destino nos unir novamente, eu gostaria de lutar contra você agora. Você ainda está fraca, mas acredito que com suas habilidades, isso nem sempre será o caso. Eu agradeço, senhorita. Seria uma honra receber instruções de alguém do seu calibre. Vicente disse enquanto a escuridão ao seu redor diminuía. Ele viu a mulher ir embora depois de deixar um anel espacial com ele. Sentindo que ela não estava mais ali, Thorne disse a Vicente. Ela se foi, mestre. Você pode ficar tranquilo. Parece que ela só queria conhecer você. Mas por quê? Não podemos ter certeza. Mas é quase certo que ela sentiu algo por você, especialmente pela sua segunda forma mágica. Quanto ao que ela deseja, pode ir desde um contato positivo com uma pessoa que possa ajudá-la no futuro até um interesse mais malicioso. Isso não é incomum entre os magos do caminho das trevas. Thorne disse, por mais que eu lute contra a discriminação contra os magos do caminho das trevas, é um fato que existem alguns indivíduos terríveis em nosso caminho. Nada pode me garantir que esta mulher não seja uma delas. De qualquer forma, você está certo em querer ficar mais forte. Ganhar controle sobre sua segunda forma mágica deve ser sua prioridade. Vicente respirou fundo ao ouvir isso. Farei o meu melhor. Enquanto isso, espero que ela não seja uma daquelas inimigas difíceis. Enquanto pensava nisso, Vicente de repente sentiu seu comunicador de curto alcance gritar.
Chefe, estamos sob ataque. A voz de um soldado, com vários sons de tiros ao fundo, surgiu logo depois que Vicente colocou um pouco de sua mana no pequeno dispositivo. Merda! Ele já havia imaginado que algo assim poderia acontecer. Ele rapidamente pegou o corpo ferido de Sarah, deixando-o flutuar ao lado dele enquanto se dirigia para sua propriedade. Estando bastante cansado, ele bebeu uma poção restauradora, deixando Layla para trás. Ao mesmo tempo que a partida de Vicente, a situação na propriedade Simmons não era muito melhor do que a que acabava de resolver antes de partir para a propriedade Mazante. Durante a primeira parte da luta do Visconde contra seus primeiros oponentes, Shelby, Molly e alguns de seus assassinos contratados chegaram à propriedade Simmons. Eles lançaram um ataque imediato assim que perceberam que o Visconde estava ocupado e apenas acólitos estavam na área para proteger os membros relevantes da família. Quando as defesas externas da propriedade caíram e mais de meia dúzia de pessoas entraram no prédio, Layla chegou para se juntar ao caos. Seu trabalho era simples e ela o fez com perfeição nos momentos iniciais do confronto dentro da mansão Simmons. Shelby queria matar Marcus, mas também queria exterminar a família Simmons para que não houvesse mais ninguém naquela casa no dia seguinte em busca de justiça ou vingança. Como ela poderia fazer isso com os muitos guardas, acólitos de nível 5 e até mesmo generais de nível 7 e 8 naquela propriedade? O grupo deles era bom, mas o grupo dos Simmons também. Se lutassem sem participação externa, o resultado seria muito equilibrado e os dois lados poderiam perder muito no confronto. Layla estava lá para ser a peça de equilíbrio neste problema. Assim que chegou lá, após se separar de Vicente, ela fez o que lhe havia prometido e usou sua grande velocidade para atacar os homens da casa Simmons que defendiam o local. Seus ataques foram rápidos demais para essas pessoas, comuns, acompanharem. Assim que ela entrou na briga, levou apenas um minuto para os assassinos de Shelby fazerem seu trabalho, eliminando mais da metade do inimigo. Por causa disso, enquanto diversas pessoas brigavam pelo complexo, espalhando gritos de terror por todo o prédio, Shelby conseguiu encontrar espaço para se mover em direção a Marcus. Chegando à parte mais segura da propriedade, onde Marcus e a esposa do Visconde estavam, Shelby e Molly, ambas acólitas de nível 4, deram de cara com os dois acólitos de nível 5. Shelby, o que você está fazendo aqui? A mãe de Marcus perguntou incrédula, sabendo por que sua casa estava sendo atacada. Como poderia sua futura nora estar lá? Mas Marcus descobriu tudo, finalmente ligando os pontos e vendo que sua noiva queria matá-lo e era uma inimiga. Shelby, o que diabos você está fazendo? Você não sabe o quão importante nossa união é para nossas famílias. Você realmente quer seguir em frente com seus planos por causa de alguns ideais estúpidos que você tem? Ele perguntou enquanto estava na frente de sua mãe, furioso com aquela mulher que o havia traído e estava tentando matá-lo. Acorde, sua mulher estúpida. Se você tentar me matar, sua família Staples de Milford será exterminada pelo rei em questão de dias. Tudo o que você ama desaparecerá, e se você não morrer, você, terei que viver fugindo pelo resto de suas vidas. Rapidamente, desistam disso e aceitem meu selo de escravidão. Nós nos casaremos e formaremos uma família. Ele disse enquanto gesticulava para que ela fosse até ele. Ao ouvir tudo isso, Shelby cerrou os punhos de raiva, as veias do pescoço inchadas. Sonhe com isso. Isso nunca vai acontecer, Marcus. Hoje vou te matar. Não, hoje vou destruir sua família imunda. Você nunca deveria ter ficado no meu caminho, mas já que o fez, prepare-se para morrer. Aspas. Morrer. A mãe de Marcus finalmente entendeu. Senhorita, você acha que pode nos matar? Só vocês dois? Marcus também não podia se sentir ameaçado, aquelas mulheres que eram mais fracas que ele e sua mãe. Acho que você está se superestimando, Shelby. Pense nisso. Se você não desistir agora, terei que agir. Naquele momento, Shelby e Molly puxaram duas armas da família Mazante de seus anéis espaciais e mostraram por que tiveram coragem de enfrentar duas pessoas mais fortes que elas.
"Ah merda!" Marcos gritou, percebendo tarde demais a relação entre César Mazzanti e os dois. Adeus, Marcos. Bang. Fim do capítulo. Capítulo 383 Confronto na propriedade Mazzanti. No momento em que os dois acólitos de nível 5 viram as armas de Shelby e Molly, ambos souberam que suas chances de sobrevivência haviam caído alguns graus. Mas ambos desconheciam as recentes melhorias de Vicente na produção de armas de maior qualidade. O que mais os assustou não foi o fato de suas vidas estarem em perigo, mas o fato de os dois estarem associados a César Mazzanti, alguém realmente perigoso. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa para se defender ou pedir ajuda, Shelby se despediu de seu querido noivo e apertou o gatilho de sua arma enquanto infundia mana no pequeno dispositivo. Bang! Molly fez o mesmo, não deixando a mãe e ao filho nenhuma chance de se defenderem ou mesmo de entenderem o que estava acontecendo. Antes de ouvirem o som dos dois tiros, seus corpos foram perfurados nos pontos que os dois tinham como alvo. Shelby atirou na cabeça de Marcos, enquanto Molly mirou no coração da matriarca Simmons. Mas independentemente de onde foram feridos, os dois morreram instantaneamente após sofrerem danos consideráveis com os tiros. Um buraco do tamanho de um punho adulto apareceu no seio esquerdo da mulher de meia-idade. Ao mesmo tempo, quase todo o cérebro de Marcos foi destruído pela bala que passou por sua cabeça até sair por trás dele e atingir uma das paredes da sala. Correntes elétricas percorreram seus corpos no momento em que foram atingidos, seus corpos convulsionando enquanto seus músculos enrijeciam com a poderosa corrente elétrica que os eletrocutou. Se não tivessem morrido pelos simples danos causados pelas balas disparadas, poderiam ter morrido por esse ataque elétrico ou mesmo, se sobrevivessem, ficarem enfraquecidos e temporariamente restringidos por ele. Mas Shelby e Molly não teriam a chance de ver em ação todo o potencial das armas em suas mãos. Logo depois que viram buracos aparecerem em seus corpos, viram os dois caírem no chão, mortos. Isso foi mais fácil do que eu pensava, disse Shelby enquanto suspirava, sentindo um grande alívio no peito. Com a morte de Marcos e o fim da família Simmons, ela não precisaria mais se casar, pelo menos no curto prazo. Isso lhe daria tempo para outros planos e a aproximaria do que desejava desde a morte da mãe. O que fazemos agora? O companheiro ruivo de Shelby perguntou. Vamos matar todos neste lugar. Ela disse severamente, fria como um pedaço de gelo. Hora de eliminar todas as testemunhas. E os recursos desta família? Imagino que o cofre da família Simmons deva estar cheio. Molly comentou. Vicente disse que alguns dos homens do Sindicato Escarlate nos ajudariam depois que exterminarmos toda a família Simmons. Eles devem estar esperando nosso sinal. Então, vamos nos apressar. Não vamos deixar nada para trás. Ok, os dois partem em direção aos sobreviventes, combatentes ou não, com a intenção de não poupar ninguém. Exterminar uma família nobre era um crime muito sério no reino Seidel. Então eles apagariam todas as evidências e testemunhas do seu feito naquela noite. Simultaneamente ao que Vicente fez aos seus adversários em frente à propriedade Mazzanti e à ação de Shelby e Molly, uma batalha também se desenvolvia na sede da família Vice. Após o sinal de Sarah alguns momentos atrás, os dois magos posicionados ao redor da propriedade Mazzanti avançaram, o mais forte atacando Bart enquanto o outro tinha os homens da família inimiga como alvo. Eles tinham uma vantagem inicial porque eram mais fortes e mais rápidos que todos os demais na área. Porém, assim que o mago de nível médio começou a lutar contra o basilisco, toda a família entrou em alerta, notando os dois inimigos do momento. Quando Rory avistou o mago de baixo nível vindo para matar todos eles, ele foi um dos primeiros a contra-atacar, desencadeando uma enxurrada de ataques que nenhum inimigo esperava. Usando as armas recém-atualizadas da família, vários soldados da família atacaram o inimigo mago de baixo nível, fazendo-o arrepender-se de seu descuido em atacar meros acólitos. As armas atuais da família Mazzanti não eram tão simples quanto as versões antigas que apenas incomodavam os magos.
Essas novas versões não eram capazes de matar magos de baixo nível, mas eram capazes de ferir e, mais importante, limitar pessoas desse nível. Por exemplo, enquanto Bart e o mago de nível médio inimigo lutavam nos arredores da propriedade, o mago de baixo nível foi atingido por várias balas capazes de feri-lo. Em cerca de 10 segundos de luta, ele parou de se mover enquanto mais de 50 feridas em seu corpo podiam ser vistas de longe, enquanto ele uivava de dor sem conseguir se mover. Não só os vários tiros que o atingiram causaram feridas dolorosas por todo o corpo, mas os efeitos especiais dessas balas o estavam deixando louco. Cada bala que o atingia era um novo ferimento, mas também uma nova corrente elétrica para eletrocutá-lo, imobilizando-o enquanto derretia estruturas de seu corpo. 10 segundos após o início do ataque, ele estava do lado de fora da mansão Mazante enquanto mais de 15 homens estavam à sua frente, atirando nele como se fosse um alvo imóvel. GH! Ele gritou em agonia quando seu companheiro lutando contra o basilisco começou a suar frio, percebendo que tinham informações desatualizadas sobre seus inimigos. Caramba! Esses bastardos podem fazer isso! O mago de nível médio se perguntou suando frio, sentindo o poder das armas de Vicente enquanto vários oponentes atiravam em sua direção sempre que podiam, sem acertar Bart. Até agora, Cole não havia sido atingido por nenhum fogo inimigo. Mesmo assim, não foi agradável ver seu companheiro sofrendo ao ser alvo dos inimigos. Não conseguir se concentrar contra o basilisco também era um problema, e parte disso era pressioná-lo, mesmo considerando que ele estava no nível médio há mais tempo que aquela fera. Em meio a isso, Rory se sentiu confortável com a situação do inimigo mais fraco e agiu para ajudar Bart a lutar contra esse mago de nível médio. Ele não subestimou seu oponente, nem superestimou seu grupo. Enquanto agia, ele usou o máximo que pôde, exibindo seu avatar flamejante enquanto fazia seus 2 pentagramas aparecerem. Estrondo. O mago de nível médio de repente sentiu uma explosão atingir seu abdômen, assustando-o ao pensar que tinha acabado de se esquivar de uma bala. Foi. Um único momento de desatenção por parte de Cole foi suficiente. Assim que ele perdeu a concentração, vários soldados de Vicente dispararam em sua direção, atingindo o corpo do M-Mage de nível médio com suas balas. Ao vê-lo levar um tiro, Bart abriu a boca e soltou um grito estridente, junto com Rory, que deixou sua aura de chamas queimar ao redor de Cole. A família Mazante estava em vantagem contra o inimigo neste momento. Fim do capítulo. Capítulo 384 O fim de uma longa noite 1. Minutos depois de matar o Visconde Simmons, Vicente chegou à propriedade Mazante carregando o corpo imóvel de Sarah Mercer, bastante cansado, com ferimentos aqui e ali. Ele encontrou 5 novos oponentes a caminho daqui e matou todos eles, já que eram acólitos de nível 5 e um mago de baixo nível. Porém, apesar de derrotar esses novos oponentes, Vicente ainda sofreu um pouco com eles, considerando o quanto ele já havia trabalhado esta noite. Poções não restauravam instantaneamente 100% da força de um mago, e mesmo depois de alguns minutos de usando tal recurso, um mago não estaria tão bem como se não tivesse lutado. Se a poção não tivesse uma propriedade estimulante, não levaria a pessoa que a consumisse ao seu melhor estado, mesmo após o seu efeito total. Não só isso, mas as poções poderiam curar mana e ferimentos físicos, mas não mentais. Por incrível que pareça, não existiam poções que pudessem curar a parte mental de um mago. Alguns recursos naturais muito raros podiam afetar a parte mental dos magos, mas não existiam pílulas ou poções capazes disso. Dada essa limitação, os guerreiros que usassem poções para se recuperar recuperariam apenas parcialmente sua condição de luta, pois o desgaste mental não seria removido, e somente com descanso alguém poderia realmente retornar alguém ao seu estado de 100%. Por isso Vicente sofreu um pouco no caminho para a propriedade Mazante. Mas mesmo sofrendo, ele fez todo o caminho para ver sua família. Ao chegar lá, com Sarah flutuando ao lado dele, viu 2 corpos em frente à propriedade Mazante. Um deles tinha muitas perfurações por todo o corpo.
O outro tinha a pele levemente queimada e um líquido avermelhado pingava dos orifícios faciais, mas principalmente das orelhas. A fumaça podia ser vista subindo ao redor do prédio masante enquanto muitos soldados assumiam posições com seus rifles apontados para a rua. Enquanto isso, Bart estava voando acima, e Rory estava no telhado da mansão, ainda com seu avatar de chamas ativado enquanto olhava na direção do homem que acabara de morrer. Parece que a briga acabou. Vicente viu que sua família havia resolvido o problema sozinha e não pôde deixar de sorrir sob a máscara. Então ele disse: "Parabéns a todos vocês por enfrentarem aqueles bastardos. Bart, vocês fizeram um bom trabalho ajudando a família." A fera gigante olhou para o lado de seu mestre e não hesitou em pousar ao lado dele, tendo sido o grande responsável por matar o mago de nível médio. As balas da família Mazante e as chamas de Rory feriram o corpo de Cole o suficiente para fazê-lo sentir dor e medo por sua vida. Mas o grito estridente de Bart foi responsável pela morte do mago de nível médio. Quanto ao mago de baixo nível com vários furos por todo o corpo, ele morreu devido ao número de tiros que deu. As balas das armas mais recentes de Vicente não poderiam matar um mago com apenas 1 ou 2 tiros. Mas aquele homem havia levado mais de 100 tiros nos últimos minutos, cada um deles contendo fortes choques elétricos. Por causa das centenas de tiros, este homem caiu em um tipo de arma projetada para matar acólitos. Rory viu Vicente chegar ao lado de uma mulher de cabelos pretos. Sarah estava olhando com os olhos arregalados para os 2 corpos dos magos do lado de fora da mansão Mazante. Como isso aconteceu? Cole e Léo deveriam ter conseguido eliminar esta família. Ela se desesperou, sentindo que as coisas estavam prestes a ficar muito perigosas para sua facção. Merda! Tenho que encontrar uma maneira de avisar meu grupo. Esses bastardos ainda estão vivos e são mais fortes do que esperávamos. Rory parou ao lado de Vicente e perguntou: "Quem é esse? Como foi sua noite? Você conseguiu levar a cabo seus planos?" "Essa mulher me perseguiu depois que saí do leilão. Depois que matei o Visconde, eu a sequestrei para que pudéssemos descobrir quem ela é." Ele olhou para ela, notando a expressão estranha em seu rosto. "Mas, a julgar pela aparência dela, acho que ela está por trás do grupo que você encontrou." "Parece que sim", comentou Rory, olhando também para o rosto da bela mulher que pairava ao lado de Vicente. Enquanto isso, vários homens Mazante deixaram a propriedade, seguindo o protocolo familiar e sendo muito cautelosos com o ambiente. Seus líderes eram monstros, mas eram mágicos comuns. Como tal, eles tinham que ter cuidado mesmo após o término da batalha. Enquanto verificavam os corpos de seus inimigos e montavam um perímetro de segurança maior, Vicente disse a Rory enquanto massageava a cabeça de Bart: "Ouviremos os resultados desta noite em breve. Consegui alguns itens através do leilão e dos participantes do evento, enquanto nossa amiga provavelmente realizou seu desejo. Acho que Layla estará de volta em breve com novidades, juntando-se a nós nas próximas horas." Rory suspirou ao ouvir isso, pois resolveria um dos problemas deles e, ao mesmo tempo, traria mais recursos para a família. Se tudo correr como planejado, a cidade estará completamente sob nosso controle a partir de agora. Só teremos que nos preocupar com forças externas. Sim, essa será a nossa preocupação de agora em diante. O exército não tem nada por enquanto, já que não deixei nenhum vestígio de minhas ações. Mas teremos que ter cuidado com os soldados que virão por causa da morte daqueles 4 comandantes. Mas assim que isso for resolvido, teremos uma posição local estável. Vicente suspirou, vendo alguma paz depois de meses de turbulência em Milfall. Verdadeiro, ainda tem aqueles soldados vindo da capital. Quanto tempo temos? 2 semanas? Sim. O homem de máscara e cabelo ruivo perguntou. Você quer resolver a situação de Jasmine depois disso, certo? Sim, não podemos fazer isso antes disso. Primeiro, verei o que esses soldados farão. Então, será hora de agirmos contra o sem rosto. Ele disse, olhando para a mulher, imaginando que havia uma boa chance dela pertencer a tal facção.
Ela fez uma expressão feia ao olhar para Vicente, vendo que nenhum dos dois respeitava ou temia que ela falasse coisas tão críticas na frente deles. Seus bastardos, eu vou te matar. Enquanto ela pensava nisso, os soldados da área notaram alguém se aproximando e moveram suas armas na direção dos passos rápidos. Então Layla apareceu, vindo diretamente da residência de Simmons após confirmar as mortes de Marcos e da matriarca de Simmons. Ela informou a Vicente e Rory: a família Simmons acabou. Seus aliados e seus assassinos mataram todos os membros da família, subordinados e guardas. Ninguém foi poupado. Fim do capítulo. Capítulo 385 O fim de uma longa noite 2. Enquanto Layla trazia as últimas notícias para Vicente e Rory, outras pessoas na cidade estavam sabendo do resultado da noite. Capitão Ben, os homens que foram à propriedade Simmons dizem que toda a família foi exterminada. Um soldado do exército real entrou em uma tenda na praça principal de Milford, onde Nova comandava atualmente as operações pós-leilão do exército. Ao ouvir isso e ver o rosto agitado do soldado, Nova levantou-se de onde estava enquanto as pessoas ao seu lado ficavam em estado de choque, incapazes de acreditar no que acabavam de ouvir. Nos últimos minutos desde o término do leilão, chegaram pelo menos 6 ligações de soldados que patrulhavam a cidade, pedindo reforços em vários pontos da cidade. Uma dessas ligações veio de perto da propriedade Simmons, para onde um grupo de 15 homens havia chegado minutos antes por ordem de Nova. Mas menos de 8 minutos depois da partida dos reforços, o homem encarregado das comunicações do grupo naquela noite voltou com esta informação. O que? Nova perguntou, achando difícil de acreditar a princípio. A família Simmons foi exterminada. Não sobrou ninguém. O soldado disse o que acabara de ouvir. Na verdade, não só não sobrou ninguém vivo, como também não havia corpos. Quando os reforços enviados para aquele lado da cidade chegaram ao local do confronto onde havia caído o Visconde e depois a propriedade dos Simmons, tudo o que encontraram foram os ossos queimados dos membros daquela família nas fogueiras. Como poderiam ter certeza de que a família Simmons havia caído? Cada nobre tinha seu status vital armazenado na capital e nos postos militares da cidade onde residia. Como os nobres eram membros importantes do Estado, o seu estatuto vital era muito importante para as forças oficiais. O status vital do Visconde Simmons foi elevado a morto há alguns momentos. Dado que não havia mais ninguém da família Simmons na cidade nem sinais de que procurassem ajuda ou refúgio, os soldados concluíram que tinham sido exterminados. Seria necessária uma investigação mais aprofundada para confirmar quem havia morrido e se havia sobreviventes, mas por enquanto, com base nas evidências que tinham, eles tinham uma boa margem de certeza de que os Simmons haviam sido eliminados. Nova cerrou os punhos com a confirmação, sem acreditar que teria que lidar com a queda de uma família nobre em seu comando temporário. Caramba! Como isso pôde acontecer? O Visconde deveria ser o mais forte da cidade, capaz de resistir até mesmo a um soberano. Como ele morreu, ela se sentiu péssima, consciente de que não seria bom para sua carreira militar que algo assim acontecesse sob seu comando. Quem estava com o Visconde esta noite? Quem estava atrás dele depois que ele saiu do leilão? Vamos considerar todos eles como suspeitos da morte do Visconde Simmons. Ela disse, vendo que precisava resolver isso, mesmo que a situação não fosse promissora. Pelo menos 15 pessoas estavam perseguindo o grupo do Visconde mais cedo. Não temos as identidades da maioria delas, capitão, disse um soldado, revelando o quão difícil seria lidar com eles. Entre eles estava a mulher que representava a senhorita Morte e César Mazante. César. Ela estreitou os olhos, vendo que essa praga continuava surgindo em seu caminho. Aquele bastardo provavelmente é responsável por isso também. Temos alguma coisa que possa apontar para o envolvimento de César no assassinato do Visconde? Ela perguntou ao soldado que trouxe a mensagem. O homem fechou os olhos e balançou a cabeça negativamente. Tudo o que sabemos é que a família Simmons teve suas propriedades roubadas antes de nossos soldados chegarem.
Mas os ladrões podem não ter tido nada a ver com a morte do Visconde. Eles podem ter roubado o lugar depois que a família caiu. Havia leis reais que puniam atos contra nobres. Mas quando um nobre morresse, seu título seria passado ao seu herdeiro até que não houvesse ninguém para herdá-lo. A partir de então, o título deixou de existir e seus bens, teoricamente, tornaram-se bens sem dono. A lei real servia para ordenar ao Estado que garantisse que a família real fosse beneficiada. Ainda assim, também garantiu ao povo a sua propriedade privada. No entanto, um crime só era crime se um dos lados fosse prejudicado. Se uma família inteira fosse morta, sua propriedade teoricamente não teria dono e poderia ser tomada por qualquer pessoa. O simples fato de as pessoas terem recolhido itens da família Simmons não era crime, e não seria tão fácil vincular os ladrões ao extermínio da família. Portanto, ao ouvir aquele soldado, Nova só ficou mais frustrada, pois seria difícil para ela encontrar um culpado e prendê-lo dentro das regras do reino. Como não temos indicação de um primeiro suspeito, iniciem a investigação básica do ocorrido. Faremos um relatório completo e indicaremos o que pode ser incluído. Se o tribunal marcial estiver disposto a nos ajudar, podemos conseguir algo fora disso. Ela disse antes de sair com os outros soldados para iniciar novas ações naquela noite. Infelizmente, eles eram fracos e não podiam fazer mais nesta situação. As leis reais não funcionaram em todos os casos. Mesmo que as forças do reino quisessem fazer cumprir as regras, a lei não poderia punir ou proteger as pessoas sem provas. A única saída era agir através da justiça pessoal com os próprios poderes. Mas poderiam meros acólitos fazer isso nesta situação? Sem moedas e poder político do seu lado, esses soldados estavam praticamente amarrados, incapazes de fazer mais nada pelo bem do reino. Rapidamente, todos os confrontos dentro e fora de Millfall que o leilão anterior havia causado chegaram ao fim. No final da noite, 20 magos, 50 acólitos e 30 aprendizes morreram devido a disputas sobre os itens do leilão ou as ações de Shelby. Dos 20 itens leiloados, 6 acabaram nas mãos de Vicente no final da noite, enquanto 6 ficaram com o representante da Senhorita Morte, que já havia deixado a cidade quando as chamas se extinguiram na cidade. Dos restantes, os membros do Templo do Despertar local e o ferreiro Henry mantiveram seus itens. Já os que foram retirados da cidade após o leilão saíram das mãos dos compradores e foram parar nas mãos de estranhos. Poucos sabiam quem tinha o que agora que tudo acabou. Tudo o que os sobreviventes, ou aqueles que investigariam as batalhas daquela noite, logo saberiam é que muito sangue foi derramado após o leilão. Poucos chegariam perto de saber quem matou quem e quem estava com o quê. Com isso, a longa noite terminou, com consequências que afetariam imediatamente a população de Millfall e coisas que levariam semanas ou meses para mudar a área. Com a queda de uma família nobre, abriu-se uma nova posição na nobreza. Agora era a hora dos interessados buscarem o título deixado pelo Visconde Simmons. Fim do capítulo. Capítulo 386 A ambição de Shelby. No início do dia seguinte ao leilão, a cidade amanheceu mais tranquila do que costuma acordar todos os dias. Os cidadãos murmuravam sobre os rumores que já circulavam na cidade, falando sobre os confrontos da noite anterior, o leilão que rendeu milhares de moedas de ouro e, acima de tudo, a queda da família Simmons. Nobres morriam quase todos os anos. A maioria dos nobres eram homens de alta posição para os padrões locais ou mesmo velhos experientes. Portanto, a morte de um deles não foi tão chocante porque alguns deles estavam perto do limite de idade, outros poderiam falhar em seu cultivo e ficarem gravemente enfraquecidos, ou até mesmo se envolverem em batalhas com outros de poder semelhante. Assim, notícias de nobres morrendo e seus títulos sendo repassados a seus herdeiros não eram tão incomuns, embora não acontecessem com muita frequência. Mas a morte de todos os membros de uma casa nobre foi um acontecimento totalmente incomum. Para se ter uma ideia, a última família nobre a ser exterminada no reino Seidel teve seu momento final há mais de 280 anos.
Ninguém da geração atual de Milford jamais experimentou tal momento. E não foram apenas os cidadãos comuns que acordaram esta manhã sentindo-se diferentes ao comentarem em voz baixa sobre o assunto do momento. Até os nobres locais ficaram um pouco assustados. Além da extinção de uma família nobre, foi um acontecimento bastante atípico. O Visconde não era um nobre comum como muitos barões locais. Ele era um mago de nível médio que dizia ter força física comparável à de um soberano. Como esse monstro poderia ter caído? Além disso, houve muitas mudanças de poder na cidade recentemente. Primeiro, houve a queda da tirania desafiadora. Então, a família Mazante cresceu exponencialmente para engolir o Sindicato Escarlate. Em segundo lugar, os comandantes do exército, que estavam na cidade para caçar o basilisco, morreram de forma estranha. Agora o Visconde e toda a sua família foram eliminados. Com tanta coisa acontecendo em tão pouco tempo, os nobres locais ficaram naturalmente assustados. Entre os mais assustados estava o barão Staples, que ficou sufocado com a terrível notícia do falecimento daquela família, que em breve estaria muito mais próxima da sua através do casamento das suas casas. Quando Shelby saiu de sua área pela manhã, ela encontrou seu pai e Amy com círculos profundos no rosto enquanto estavam sentados na sala principal da propriedade. Ambos pareciam ter sido atropelados, especialmente Amy, que parecia uma mulher que acabara de descobrir que seu amado marido havia morrido. Shelby, você está acordado? Você vai comer alguma coisa? Barão Staples perguntou enquanto seu rosto escurecia, seu tom muito pessimista. Não, ela respondeu enquanto observava seu pai, que parecia ter perdido alguns quilos durante a noite. Não tenho apetite. As notícias de ontem à noite foram horríveis. Não pensei que uma família inteira cairia assim. Molly ficou atrás de Shelby enquanto observava sua senhora falar como se não tivesse nenhuma culpa. Mas Molly não culpou Shelby. Ela a entendia e não via nada de errado em matar pessoas como a família Simmons. Mas o desempenho da mulher de cabelos laranja foi realmente incrível. Eu sei, disse o barão Staples. Sinto muito. Você ia se casar em breve e se estabelecer. Ele disse, sabendo que sua filha não gostava de Marcus ou do casamento arranjado, mas acreditando que seria uma vantagem para ela. Mas isso tinha que acontecer. Vamos dar alguns passos para trás por enquanto e pensar em outra coisa no futuro. Por enquanto, vamos tentar voltar ao normal. Mas como noiva da família Simmons, você tem que organizar a despedida da casa Simmons. Eu sei, disse Shelby. Esta é uma oportunidade para nós também, pai. Não quero parecer alguém que usa a morte dos outros para seu próprio benefício, mas este é o momento para tentarmos melhorar a posição da nossa família. Amy olhou para Shelby e entendeu o que a garota quis dizer, concordando com ela pela primeira vez em muito tempo. Você quer que entremos na competição para herdar o título de Visconde? Sim. A hierarquia e sucessão de poder da nobreza no reino Seidel tinham as suas regras. Um poder não nobre teve que evoluir do nível mais baixo para o mais alto ao longo da história do reino. Isso significava que um grupo como a família de Mira não poderia ganhar o nobre título de Visconde tornando-se uma família nobre. Eles tinham que ganhar primeiro o título de barão e depois buscar o de Visconde. Assim, somente famílias com o título de barão poderiam entrar na corrida para preencher a vaga deixada pelo Visconde Simmons. Além disso, apenas poderiam participar do concurso famílias com título de barão da mesma província da extinta família com título de Visconde. Isso significava que 81 famílias poderiam concorrer à vaga deixada pelo Visconde Simmons. Se uma dessas 81 famílias se tornasse uma casa com o título de Visconde, o seu título de barão passaria para um novo poder nobre que surgiria com a nomeação do rei. Shelby disse, não podemos atrasar se quisermos disputar o título de Visconde. O processo de transferência de terras e direitos deve começar dentro de uma semana após o fim da família Simmons. Interessados em assumir um título superior anteriormente tiveram uma vantagem na concorrência com outras partes interessadas. Se vamos tentar o título de Visconde, devemos fazê-lo imediatamente e enviar a nossa proposta ao rei.
Como um rei escolhia um novo nobre ou promovia nobres a títulos mais elevados? Isso pode variar muito de rei para rei. Alguns reis simplesmente deram novos títulos ou promoções a nobres de sua preferência, que fossem leais e dedicados ao reino ou mesmo se mostrassem promissores. Outros reis seguiram parâmetros financeiros, dando mais importância àqueles que eram mais capazes de gerar os melhores lucros para o Estado ao aceitarem uma posição nobre ou um título superior ao que já detinham. Dos 28 reis que o reino Saidel teve em toda a sua história, 15 seguiram uma abordagem mais focada no retorno financeiro do Estado, enquanto os demais tinham métodos próprios e difíceis de prever. O atual rei do reino Saidel era um homem muito focado nas finanças e na prosperidade de seu estado, então Shelby sentiu que sua família tinha uma chance real de avançar em status se fizessem a proposta certa. O barão Staples olhou para a filha de forma estranha, consciente de que pensar no futuro era importante, mas um tanto irritado com a preocupação dela. Droga, Shelby, você deveria estar pensando no funeral do seu noivo. Como você pode dizer uma coisa tão fria? Ele perguntou, olhando para ela. Mas Amy ficou do lado da enteada. Querido, não seja assim com Shelby. Ela está certa. Os Simmons estão mortos, o que é uma pena. Mas não precisamos desistir de nossos sonhos por causa deles. Ela disse, deixando sua perda de lado para se concentrar no futuro. Devemos estudar imediatamente a nossa situação e ver que oferta podemos honrar, mas também uma que possa satisfazer o rei. Enquanto observava Amy tentar convencer o barão Staples, Shelby sorriu interiormente, vendo que seria mais fácil fazer com que esses dois funcionassem para ela atingir seus objetivos no curto prazo. Isso mesmo, Amy, convença-o. Dessa forma, poderei cuidar da família quando nenhum de vocês estiver por perto. Ela pensou maliciosamente enquanto cerrava um dos punhos nas costas. Fim do capítulo. Capítulo 387 Divisão de poder. A família Staples em Millfall não foi a única a discutir a queda do Visconde Simmons como uma oportunidade. Todas as 8 famílias nobres restantes da cidade estavam falando sobre isso ao amanhecer. Alguns queriam fazer o que Shelby queria, enviar suas propostas para a capital, sinalizando seu interesse em assumir o controle das terras da família Simmons. Outros, porém, falaram sobre isso, ponderando quem teria mais chances de promoção e as consequências. Subir na hierarquia da nobreza foi um processo complexo, mesmo em situações tão incomuns. Não bastaria ter um título de nobreza para competir da forma que Shelby queria. As famílias de viscondes não eram mais fortes e relevantes apenas por causa de seus títulos mais elevados. Eles geralmente tinham mais capacidades do que as famílias de barões, que podiam ou não ser capazes de cumprir as obrigações de um título de alto escalão. Em outras palavras, havia diferentes níveis para cada título nobre. Por exemplo, havia barões mais simples, alguns deles recém-promovidos e de origens mais humildes, ou mesmo nobres antigos mas em declínio. Alguém assim teria que percorrer um longo caminho para se tornar competitivo o suficiente para competir pelo título de visconde. Mas havia também aqueles barões iniciantes mais ricos ou velhos nobres com posições sólidas que poderiam ascender conforme a oportunidade se apresentasse. Alguns dos poderes de Millfall tinham o suficiente para aspirar ao título deixado pelo Visconde Simmons, mas nem todos os barões locais estavam nessa posição. Mas mesmo para quem não quis enviar suas propostas para a capital, esse era um assunto a ser discutido, pois poderia ter um grande impacto em suas vidas. A posição do Visconde foi a mais influente para esta cidade, pelo que uma mudança de mentalidade, no tipo de política empresarial, poderia afetar significativamente os restantes nobres locais. Assim, até os barões mais comuns da cidade acordaram esta manhã falando sobre quem seria promovido. Havia 2 possibilidades. Uma delas era que uma das 8 famílias locais de barões ascenderia à posição deixada pelo Visconde Simmons, o que seria um problema menor, já que todos os moradores locais se conheciam há muito tempo.
A outra era o rei escolher um barão de fora de Milfol, o que significaria a chegada de uma nova família à cidade, algo que poderia mudar muitas coisas localmente, trazendo oportunidades e problemas para a cidade. No entanto, esta não foi a única questão que os nobres discutiram. Quando alguém ascende ao cargo de visconde, uma nova família nobre aparecia na província. De acordo com as leis do reino, a província de Scott deveria ter 81 barões, pois esta era a configuração ideal de nobres nesta área para o melhor funcionamento local. Isso foi algo que a família real chegou após um longo período de observação e vários testes ao longo de seu reinado. A família real foi mais beneficiada quando seus vassalos administraram suas terras. Ao mesmo tempo, há muito que percebeu que deveria haver um equilíbrio de poder dentro das suas províncias. A província de Scott tinha 81 barões, 27 viscondes, 9 condes, 3 marqueses e um duque. Através desta divisão de poder, os 3 marqueses tinham a mesma quantidade de terras que o duque, enquanto os 9 condes tinham a mesma quantidade de terras que os 3 marqueses. Os 81 barões tinham a mesma quantidade de terras que os 27 viscondes juntos. A família do duque não podia liderar a província com autoridade devido a esta divisão de poder, que foi feita para limitar o poder do nobre de mais alta posição na área. Devido ao interesse real em manter as partes do seu estado sob esta divisão de poder, uma nova família teria que ascender à nobreza após a queda da família Simmons. Um novo grupo ganharia um título de nobreza, algo menos significativo do que para aqueles que ganhariam o título de visconde, mas ainda relevante. Assim, não só os interessados no título de barão entre as potências não nobres da cidade falavam sobre isso esta manhã. Mesmo aqueles que estavam mais preocupados com a posição de visconde falavam sobre as possíveis consequências de uma rica família local ascender à posição de barão. Entre as famílias não nobres que falavam sobre isso, a Casa Baird, família de Mira, estava naturalmente se preparando para se mudar, já tendo feito os preparativos adequados na noite anterior. Assim que o pai de Mira acordou, a jovem já estava na porta do quarto dele para conversar sobre a proposta que tinham que fazer ao rei. Ela havia preparado com antecedência por causa do acordo com Vicente. Enquanto as famílias mais ricas de Milfol se apressavam a apresentar as suas propostas ao rei o mais rapidamente possível, e outras simplesmente reavaliavam a situação local, Vicente ainda estava na propriedade masante da sua família. Ele passou a noite com seu povo, pois não havia garantia de que eles não seriam atacados novamente após a morte dos sem-rosto, emissários mas. Não só isso, na noite anterior, ele e os seus homens estiveram ocupados com muitas coisas, desde contar os rendimentos dos inimigos que mataram, o roubo da família Simmons, até interrogar a mulher que Vice tinha raptado. Rory e Layla se concentraram nisso durante parte da noite anterior, mas também ficaram de prontidão no prédio caso precisassem agir. Eles meditaram em turnos para recuperar seus melhores estados de luta, o que, junto com a contagem dos lucros e da luta, interrogar Sarah, consumiram a noite inteira. Ao amanhecer, os riscos para eles diminuíram exponencialmente e logo seriam capazes de se separar novamente para cuidar de seus próprios negócios. Mas antes disso, os 3 se reuniram no escritório de Vicente, acabando de interrogar a maga de nível médio de cabelos negros. Os 3 tinham olhares sérios enquanto estavam sentados no escritório de Vicente, todos sem máscaras, observando as expressões preocupadas uns dos outros. O que vamos fazer? Por mais que tenhamos uma pequena vantagem nesta situação por sabermos antes que os inimigos saibam o que fizemos, não é muita. Além disso, os inimigos são piores do que podemos aguentar. Rory comentou com eles enquanto Layla fechava os olhos e Vicente olhava de soslaio para a varanda de seu escritório. Depois de torturar Sarah usando os métodos de interrogatório que aprendeu na Terra, Vicente conseguiu que ela dissesse muitas coisas. Ele confirmou sua suspeita de que ela e os outros eram membros da facção The Faceless Ones, mas também aprendeu com ela sobre a força daquele grupo, onde Jasmine estava, e o plano deles em relação a ela. Fim do capítulo. Capítulo 388 As Descobertas da Noite.
O grupo familiar Mazante ainda precisava terminar de investigar o sem-rosto. Ainda assim, com o que Vicente obteve de Sara na noite anterior, eles descobriram algumas coisas perturbadoras. Primeiro, a facção de Facelés Ons era muito próxima de um dos poucos marqueses da província, alguém que ajudou a fundar o grupo. Segundo, o líder deste grupo era um mago de alto nível. Ao mesmo tempo, havia outros magos de nível médio como Sara nesta facção do submundo de Ironcrest. Terceiro, eles iriam usar Jasmine de alguma forma para conseguir algo do sagrado devoto barbeiro, então ou eles iriam machucar a família Mazante conversando com aquele soberano sobre o sequestro de Jasmine, ou eles iriam caçá-los. Eles precisavam eliminá-los para que eles próprios não tivessem problemas com um soberano. Essas três informações críticas foram cruciais e necessariamente negativas para o grupo e para o objetivo de resgatar Jasmine. Mago de alto nível, isso vai ser difícil. Layla pensou, ciente de que a diferença entre os níveis aumentava a cada nível. O fato de terem conseguido derrotar magos de nível médio deste grupo inimigo esta noite não significou nada. Eles só puderam fazer isso por causa de seus métodos especiais e pelo fato de seus inimigos os terem subestimado. Sem esses dois pontos, eles não teriam conseguido vencer. Mas o inimigo tinha alguém ainda mais forte que Sara e Cole, um mago de alto nível, alguém que poderia facilmente derrotar magos de nível médio como a mulher presa na cela da família Mazante. Se o apoiador deles, o Marquês, se envolver, estamos ferrados. Rory pensou enquanto esperava pela resposta de Vicente à sua pergunta anterior. Tivemos muitos problemas com as autoridades ultimamente. Basta que alguém se interesse por nós e tenha uma habilidade perturbadora para aparecer, e estaremos na mira de mágicos poderosos. Embora raras, pessoas com habilidades especiais como as de Jasmine e Casey existiam em todo o reino. Mas as forças reais tinham acesso a essas pessoas. Então, se um nobre de alto escalão como o Marquês decidisse investigá-los completamente, eles poderiam ter muitos problemas. Mas, além de um marquês provinciano, eles ainda precisavam se preocupar com uma possível represália de um soberano. Vicente então disse, ainda temos que confirmar a integridade das palavras de Sara Mercer. Interrogatórios como o que conduzi não são 100% eficientes. Para lidar, então, nada realmente mudou em nossa situação. O melhor é que agora sabemos mais sobre nossos inimigos e temos alguém que pode ser útil para nós. Antes, eles não sabiam exatamente com quem teriam que lidar, sabendo apenas rumores sobre o sem-rosto. Mas os mesmos inimigos que teriam de enfrentar antes de falar com Sara eram os mesmos que teriam de enfrentar agora que tinham conversado com ela. Ainda assim, nossos planos anteriores não são mais úteis, Rory murmurou enquanto Layla olhava para Vicente. Vicente disse enquanto olhava para ela. Teremos que adiar nossos planos. Ela estreitou os olhos, não gostando nada disso porque, a cada dia que passava, as chances de eles terem problemas com o Sovereign Barber aumentavam. Você sabe disso, ela ia dizer quando Vicente aumentou o tom. Se você quiser lutar contra um mago de alto nível, vá. Vá para Ironcrest, Layla. Você acha que estou brincando? Você acha que não quero resolver o problema? Às vezes tenho minhas dúvidas. Ela disse enquanto se levantava. Mas isso não é da minha conta agora. Temo que todos nós seremos descobertos pelo pai de Jasmine. Ele é assustador. Você não sabe a corda bamba que está andando, César. Eu realmente não quero. Mas o que posso fazer? Você quer que eu faça coisas que são impossíveis. Eu gostaria de poder salvar Jasmine hoje, mas a realidade não me deixa. Eu sei que o pai de Jasmine pode ser assustador. Mas agora isso matamos mais pessoas do sem-rosto, é quase certo que eles enviarão pessoas ainda mais fortes para lidar conosco, e talvez até mesmo seu maldito apoiador se junte ao problema. Precisamos nos preocupar com isso antes de pensarmos no de Jasmine. Maldito pai, ele terminou enquanto olhava para a mulher, as veias de seu pescoço se agitando. Rory olhou para eles, vendo que o clima no escritório estava esquentando, e disse: Layla, vamos nos acalmar. Ele está certo.
O pai de Jasmine está longe de nós, enquanto os inimigos na província podem nos alcançar facilmente. Então o que vamos fazer? Os planos anteriores não funcionarão. Não no nosso nível atual, disse Vicente ao ver a mulher de cabelos grisalhos olhando para Rory. Mas e se chegarmos ao terceiro estágio? Ela olhou para ele. Nós nos tornamos magos. Layla riu. Você acha que é assim tão fácil? E você acha que conseguiremos pentagramas antes que eles ajam contra nós ou entrem em contato com o pai de Jasmine? Não, respondeu Vicente. Mas nós dois podemos chegar ao terceiro estágio até que o inimigo se mova. Eles levarão pelo menos 2 semanas para enviar reforços e agir contra nós, em Milfall. Soldados, você está falando dos investigadores que virão após a morte dos 4 comandantes? Rory perguntou. Sim, eles devem chegar em nossa cidade antes dos próximos emissários do Sem Rosto. Vicente assentiu positivamente. Você acha que eles nos darão uma vantagem contra nossos inimigos? Layla perguntou, franzindo a testa. Ela entendeu o que Vicente quis dizer com esta informação sobre soldados vindos da capital. Soldados como aqueles que vieram para Milfall não precisavam ser tão cuidadosos com nobres e poderes provinciais como aqueles de postos avançados como Nova. Enquanto os investigadores da capital estivessem lá, seria mais difícil para qualquer grupo operar perto de Milfall, pois tal grupo seria extremamente rigoroso e não faria vista grossa. Tal grupo deveria vir para resolver o mistério por trás das mortes dos 4 comandantes, então seria um grupo que não aceitaria subornos e seguiria à risca as regras do reino. Tal grupo estaria sob a supervisão de um membro de alto escalão da família real. Seria diferente de qualquer outro grupo de soldados que alguém pudesse encontrar no reino. Com a presença de tais pessoas na cidade, era certo que todos teriam que manter a cabeça baixa e agir com mais cautela durante a sua estadia em Milfall. Vicente respondeu a Layla. Sim, não muito, mas é praticamente certo que não haverá conflito dentro da cidade enquanto os emissários da capital estiverem em Milfall. Isso significa que estaremos protegidos no curto prazo. Por outro lado, tenho planos para os soldados que chegarão à cidade em breve. Com a ajuda deles, poderemos virar as probabilidades a nosso favor. Ponto. Fim do capítulo. Capítulo 389 Respeito entre rivais. Após as palavras de Vicente, Layla não discutiu mais com ele e deixou rapidamente a propriedade Mazante. Realmente não havia como o grupo dela salvar Jasmine agora. Mesmo que não fizessem nada, ainda estariam em perigo. Fazer qualquer coisa agora seria muito arriscado. O pai de Jasmine era terrível, mas se eles tentassem agir agora, suas chances de morrer não seriam muito menores do que se aquele soberano descobrisse no que eles estavam envolvidos. Mais tarde, preferindo irritar aquele soberano do que agir contra o Sem Rosto agora. Mas ela estava triste e preocupada com Jasmine porque ela não só tinha a responsabilidade de proteger aquela mulher, mas também era muito próxima de Numbarber. Quando Vicente e Rory estavam sozinhos no escritório do último andar da mansão Mazante, o jovem ruivo olhou para o amigo e comentou o que acabavam de conversar. Vice, você não está ignorando o fato de que esses soldados da capital estão vindo para cá por sua causa, não é? Concordo que eles nos darão alguma segurança do Sem Rosto agindo em Milfall, concordo com você. Vicente riu amargamente. Não estou ignorando isso, mas não será fácil para eles descobrirem que matei parte daqueles 4 comandantes. Não sei, cara. E se houver alguém com uma habilidade muito surreal nesse grupo de soldados? Tenho a sensação de que esses protetores podem rapidamente se tornar nossos inimigos. Rory comentou em tom pessimista. Do jeito que a gente tem azar. Suspiro, você já pensou na possibilidade de ser amaldiçoado, vice? Realmente temos muitos problemas praticamente 100% das vezes. Vicente ouviu isso e riu amargamente de novo porque era mesmo esse o caso. Rory é muito inteligente. Ele pensou ao se lembrar do item que Julian lhe deu e que agora estava em seu anel espacial. Sim, estive pensando sobre isso. Talvez eu esteja amaldiçoado, mas talvez seja apenas azar.
De qualquer forma, por mais problemas que estejamos, ainda estamos vivos. Por enquanto. Mas isso pode mudar em breve com todas essas pessoas poderosas contra nós. Rory comentou enquanto pegava um copo de água do mesa na frente dele. Não seja tão pessimista. Ainda tenho planos. Vicente disse ao amigo. Na verdade, quero que você me ajude. Vamos tentar colocar esses soldados da capital contra os malditos membros da facção The Faceless Ones. Rory estreitou os olhos. O que exatamente você tem em mente? Eu estava no Altarville, onde 3 dos 4 comandantes morreram. Mas o mesmo aconteceu com os membros da facção The Faceless Ones. Por mais que eles estivessem focados em lutar contra mim e os membros do Templo do Despertar da Crista de Ferro, podemos usar a presença deles a nosso favor. O olhar preocupado de Rory mudou conforme ele pensava com mais cuidado no que Vicente tinha em mente. Vicente disse, comece a reunir pistas e informações sobre o fato de que os membros dos Faceless Ones estavam em Milfall antes da morte dos comandantes. Vamos fazer o exército perder algum tempo investigando nossos inimigos. Isso vai assustar os bastardos de Ironcrest e nos dar tempo para lidar com problemas futuros. Ok. Aproveite para envolver os investigadores da Congregação do Apocalipse nisso tudo. Se os soldados da capital se voltarem contra nós, será interessante ter uma forma de ameaçá-los. Depois que Vicente e Rory se separaram, Dom Mazante deu ordens aos seus homens para distribuir alguns dos recursos que havia arrecadado na noite anterior. A família Simmons possuía um cofre com muitos itens valiosos, itens que foram divididos igualmente entre os grupos de Vicente e Shelby. Vicente usaria os seus comerciantes para vender os artigos desta família no mercado negro. Mas outros, como consumíveis, ele queria que os soldados mais compatíveis de sua família os usassem para se fortalecerem. Quanto às moedas, a família não havia ganhado muito com moedas na noite anterior. Mas o que Vicente obteve do Sindicato Escarlate e dos anéis espaciais inimigos que recolheu, deixou no cofre de casa para os seus homens usarem com os profissionais da família. Depois de dar suas ordens, partiu para a propriedade de seu senhor, onde acabara de chegar. Ao ver Vicente novamente, Benson suspirou, vendo seu aluno com novos olhos depois de tudo o que aconteceu naquela noite. Mal posso acreditar que o Visconde Simmons caiu. Isso foi obra sua, certo? Perguntou Benson enquanto fazia Vicente sentar-se numa cadeira na forja da sua propriedade. Tive sorte. Usei o selo dos espíritos nele quando ele estava enfraquecido. Esse item. Mas não foi comprado por Shelby? Não me diga que você roubou dela. Benson perguntou. Vicente riu ao ouvir isso. De jeito nenhum. Senhorita Staples é minha aliada, mestre. Então é isso. TSK, esses nobres são realmente difíceis de ler. Benson murmurou enquanto se sentava em frente a Vicente. Infelizmente, não conseguimos a maldita pedra. Se a tivéssemos, nossos esforços teriam sido muito mais fáceis. Aquela pedra, o ferreiro Henry Woodward ainda a tem. Ninguém tentou tirá-la dele? Perguntou Vicente. Esse sujeito não é fácil, explicou Benson ao aluno. Henry é apenas um mago de baixo nível como eu. Mas sua influência na província é grande. Aquele velho tem vários discípulos na província que alcançaram o 3º estágio. Por causa de sua influência, até mesmo magos de alto nível poderiam agir para vingá-lo se alguém ousasse agir contra ele. Portanto, não é qualquer um que ousaria agir contra ele. Eu não sabia que ele era tão influente, disse Vicente surpreso. Por que alguém como ele ainda está em Milfall? Benson olhou nos olhos de seu aluno e disse. Quem disse que ele ainda está em Milfall? Ele veio aqui há décadas. Ele não é desta área. Ele percorreu a maior cidade da província, Saltstar City. Há rumores de que ele desistiu de algumas de suas antigas ambições depois de perder a esposa, décadas atrás. Desde então, ele tem se concentrado em desenvolver suas habilidades de forjamento longe dos holofotes, longe da agitação da cidade. Ele vive em Milfall desde então, ajudando a desenvolver a forja local e ensinando novos talentos.
Vicente viu muito respeito nas palavras e no olhar de Benson e achou-o curioso. Você parece respeitá-lo. Isso não combina com os rumores de sua rivalidade com ele. Benson riu. Só porque somos rivais e temos nossas diferenças não significa que eu tenha que odiá-lo ou não ser capaz de respeitar coisas sobre ele. Minhas diferenças com Henry são apenas na área da forja. Mas eu o respeito muito como pessoa. Vicente olhou para seu mestre de forma diferente, vendo que este mundo poderia ter pessoas que se respeitassem mesmo sendo rivais, mesmo considerando a brutalidade deste mundo. Entendo. Por que você não tenta fazer um acordo com ele? É uma pedra bem grande. Se conseguirmos negociar 10% seria perfeito para nós e ele não perderia muito, sugeriu Vicente. Fim do capítulo. Capítulo 390 Aposta. Uma pechincha? O que poderíamos negociar? Benson murmurou quando ouviu a pergunta de seu aluno. Essa pedra é enorme e custou muito ao ferreiro Woodward. Deve haver coisas nas quais ele está interessado e que poderíamos usar para obter uma pequena parte da rocha, disse Vicente. Seria melhor se ele e seu mestre tivessem o pedaço de pedra completo que Henry havia comprado. Isso lhes daria material suficiente para cometer erros ao ajustar a armadura robótica. Se conseguissem apenas uma pequena quantidade de rocha, ficariam limitados e provavelmente não seriam capazes de usá-la até que tivessem desenvolvido tudo o que podiam. Mas era melhor ter uma pequena quantidade de algo tão bom quanto esta pedra do que nada. Benson pensou por um momento, tentando considerar o que ele tinha e no que Henry poderia estar interessado. Não tenho muitas coisas que esse cara gostaria de ter. Ele não concorda com meus pontos de vista e não acredita que minhas teorias possam ser provadas. Ele certamente não me daria nada que me permitisse provar meu valor. Isso deixa apenas você. Benson olhou para Vicente e apontou com o dedo para o jovem. Meu, Vicente exclamou surpreso. Seu talento para a forja é muito alto. Acho que só conseguiria fazer com que Henry se interessasse o suficiente para considerar um acordo conosco envolvendo você em algum tipo de aposta. Benson explicou, pensando em algo sutilmente diferente de Vicente. Após um momento de silêncio, ele perguntou ao aluno. Vice, como está seu progresso na forja? Como você se sairia se tivesse que criar um artefato de 2º grau sem usar sua forma mágica? Vicente pensou sobre isso e disse. Acho que posso fazer algo entre 75% e 80% de eficiência. Mas ultimamente tive muitos problemas que me impediram de treinar o máximo que pude. Também estou estudando muitas teorias por trás da armadura robótica, então agora que tenho mais tempo, posso melhorar esse nível de eficiência em alguns dias. Por quê? Benson disse. O que você acha de uma pequena competição, Vicente? Eu sei que você não quer participar dos grandes eventos de forja para não perder tempo, mas acho que a única maneira de conseguirmos parte desse mineral é se você concorda em competir um pouco. Vou me encontrar com Henry mais tarde hoje e fazer com que ele concorde em fazer uma aposta comigo. Esta aposta envolverá o melhor aluno dele e meu em Milfall no momento. Se você vencer, colocaremos uma parte da pedra nas mãos de Henry. Se você perder, Benson fez uma pausa, imaginando o que Henry iria pedir a eles. Bem, se você perder, acho que o velho tentará usá-lo em algum tipo de competição entre as associações de ferreiros da província de Scott. Essa seria a única coisa que ele poderia querer de nós. O torneio anual de forjaria da província de Scott deste ano estava programado para acontecer nos próximos dias em uma cidade na parte central da província. O grupo de competidores da Milfall Blacksmiths, a associação já estava selecionada e partiria para aquela cidade em menos de 4 dias. Mas se Vicente aparecesse agora, Benson tinha certeza de que Henry teria interesse em ter esse jovem prodígio em seu time. Esse torneio anual premiava não só o time, aos ferreiros concorrentes, mas também as unidades da Associação dos Ferreiros que tiveram bom desempenho, dando-lhes mais recursos e acesso a materiais raros e difíceis de encontrar naquela zona do continente. Este foi um evento importante para os ferreiros do conselho local, dos mais velhos, dos quais Henry era o líder.
Vicente sabia desta competição, pois Lucas já lhe havia dito que participaria no torneio deste ano. Ele sairia com o grupo da associação no final da semana e estaria fora da cidade para o torneio, próximos 20 dias. Ele pensou cuidadosamente sobre o risco de ingressar naquele grupo e disse: terei menos de 4 dias para praticar. Não sei o quanto posso melhorar nesse tempo, mas farei o meu melhor. A partida da competição. Benson sorriu ao ouvir Vicente concordar com sua sugestão. Vou tentar encontrar o Henry e fazer essa aposta. Vou ver se consigo na véspera do jogo do grupo dele, muito tempo para se preparar. Vicente acenou com a cabeça para o seu mestre antes de se despedir, deixando a propriedade para tratar de alguns negócios antes de ir para a forja. Após sair da propriedade de Benson, Vicente logo estava em frente à casa de Nova, onde avistou uma carruagem com 2 magos parados na frente dela. Quando Vicente viu Nova saindo de casa com Mira e Max, percebeu que eles já estavam voltando para Dryhaven. Já está indo embora? Por que você não fica na cidade mais alguns dias? Vicente perguntou enquanto caminhava até eles. Ao ver o jovem de cabelos pretos, Mira e Max olharam para Vicente e suspiraram. Ela disse: infelizmente, falhamos em nossa missão. Agora, devemos retornar a Dryhaven e continuar com nossos negócios. Perdemos uma grande oportunidade aqui. Max concordou com a cabeça e permaneceu em silêncio, sentindo-se mal por perder o cérebro de atum que tanto desejavam, mas também sem saber se tudo tinha sido ruim. Goste ou não, eles não conseguiram nada no leilão de ontem, e talvez essa tenha sido a única razão pela qual não tiveram que enfrentar pessoas perigosas na noite anterior. O Visconde Simmons era muito mais forte do que eles, mas era ganancioso e comprou mais coisas do que podia guardar. Mesmo que ambos estivessem tristes por não terem conseguido o item desejado, eles também pensaram várias vezes naquela manhã sobre o que teria acontecido se tivessem vencido a luta. É hora de ir para casa, Max murmurou. Mas é bom ver você antes de partirmos, Vicente. Mira se aproximou dele para lhe dar um beijo de despedida. Quando ela aproximou o rosto do dele, ela disse suavemente: cuide bem da minha irmãzinha. Ela está crescendo no exército, mas sempre há possibilidades perigosas. Vicente sorriu para Mira ao ver Nova atrás dela, observando-os atentamente. Ele apertou a mão de Max e disse: já que você está indo embora, desejo-lhe uma boa viagem. Mas não desanime tanto com o cérebro de atum colorido. O Visconde Simmons caiu ontem à noite, e agora é com alguém ligado ao seu assassinato. O que você acha que vai acontecer para o cérebro de atum? Acho que há uma boa chance de que ele e outros itens do leilão anterior apareçam no mercado negro nas próximas semanas. Então, fique de olho no mercado negro, pegue esse cérebro. Fim do capítulo. O público é uma besta feroz. Deve-se enjaulá-lo ou fugir dele. Voltaire.